tá bom? Nós pedimos isso aí a todos. Muito bem, queridos, nos primeiros 3 meses, a partir de fevereiro deste ano, fevereiro, março e abril, provavelmente, nós vamos continuar falando sobre a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós vamos continuar falando sobre as Escrituras, tanto no culto, quanto nas células, quanto nas nossas reuniões também, nas demais reuniões. Nós vamos continuar ministrando sobre a palavra de Deus, e a voz de Deus, tendo a palavra de Deus como sua voz. Então, qual é o objetivo que temos? É o objetivo que a Bíblia nos dá. Todo cristão, preste atenção, sem exceção, todo cristão precisa ser uma pessoa preparada na palavra. Todo cristão, sem exceção, não importa se ele tem apenas o primário, não importa se ele é um doutor, isso não importa, todo cristão precisa conhecer a palavra, precisa entender a palavra, precisa saber ensinar a palavra. Nós precisamos mudar de fase em relação a isto, queridos. Estamos vivendo numa geração muito fraca de conhecimento da palavra, pessoal. Uma geração muito rasa no conhecimento da palavra. Há uma cristandade atualmente que está com um déficit muito grande no que tange ao contato com a palavra, ao uso da palavra, aplicação da palavra, e aí não colhe também os resultados da palavra, os efeitos da palavra. Eu quero apresentar para você aqui algo que deve ter sido lido lá nas células. Se todos os líderes seguiram o rito que foi proposto, e é o que nós esperamos que aconteça, então isso que eu vou falar aqui agora, foi falado lá. Eu fiz uma pesquisa recentemente, e eu separei em 2 blocos as pessoas: crentes com mais de 10 anos de igreja, não 10 anos só de comunidade, mas 10 anos de igreja, e crentes com até 5 anos de igreja. Então a pesquisa com 10 anos deu um determinado resultado, e como eu já esperava, a pesquisa com pessoas de até 5 anos de convívio com a igreja, como talvez metade das pessoas que estão aqui tem, eu fico lá na porta e eu conheço muito bem o rebanho que pastoreio, sei quando uma pessoa está visitando a igreja, sei quem está recém-chegado. Eu e a pastora Simone, a gente já faz isso há muitos anos. Aquela porta ali para nós não é só cumprimentar você, ali é um lugar de pastoreio, ali é um lugar de observar, é um lugar de dar falta das pessoas, sabe? Nós ficamos ali não só para pegar na mão de alguém e dizer boa noite, nós ficamos ali porque nós queremos ver quem chegou, quem veio, quem não está vindo, quem não está comparecendo. Tá bom, então nós temos muito conhecimento, né, do rebanho que nós. Então aqui nesse auditório agora eu posso afirmar que essa pesquisa, ela é verdade para esse auditório que está aqui agora. Pessoas em média com até 5 anos de convivência com a igreja. Então muito bem, o resultado é o seguinte, 80% destes nunca leu a Bíblia toda. 80% nunca leu, ou nunca leram, né, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nunca leram, é o que declararam. 50% acha difícil entender a Bíblia. 80% não leu a Bíblia toda, 50% acha difícil entender a Bíblia. 40% não lê a Bíblia todo dia. Almoça todo dia,
trabalha todo dia, dorme todo dia, compra ou paga ou faz as atividades comerciais todo dia, alguns casos toma banho todo dia, outros não, nem tanto, tem uns que não gostam. Dá uma olhada para o seu irmão aí, de repente tem um aí que não gosta, né? Tem esposa já fazendo, aí recado para você, né? Já tem esposa falando, aproveitando o momento da mensagem para mandar uma indireta para o marido: toma banho, rapaz. Fazemos tudo todo dia, fazemos quase tudo todo dia, verdade, mas o essencial, que deveria ser feito por todo cristão, todo dia, não é feito. O que é? Alimentar-se das Escrituras, que sejam 5 minutos, que sejam 10 minutos, que sejam 15 minutos, de um dia de 24 horas, mas que todos os cristãos tivessem um contato com a Bíblia todo dia. Em nossa casa, nós temos algumas práticas, umas individuais, outras em conjunto. Nós adotamos, por exemplo, o plano de leitura bíblica, individualmente, estamos fazendo, mas também temos o nosso devocional diário. Então, todos os dias, nós preparamos o café e sentamos ali, antes das orações, nós pegamos um devocional que nós ganhamos, muito precioso para casais, e ali nós lemos, comentamos alguma coisa entre nós, lemos o texto bíblico e nos alimentamos da palavra como casal. Fazemos isso já há muitos anos, orar juntos, ter vida de comunhão espiritual como casal, e aqui não estou me gabando de nada, não estou fazendo mais que minha obrigação, mais do que obrigação, estou me gabando de nada, bonitão, não, mais do que obrigação, isso não é mais do que obrigação do cristão, né? Chamar a esposa e ler com ela a palavra e orar com ela. Atenção, senhores homens, não passa da sua obrigação, ninguém está fazendo uma coisa tão gloriosa, é a sua obrigação, chamar a sua esposa e orar com ela. Isso muda a convivência de um casal. Então, de fato, nós adotamos isso e tem dado um resultado muito grande. Outra coisa que me assustou aqui é que 90% das pessoas não sabe ensinar aos outros o plano de salvação. 90% das pessoas que estão sentadas aqui agora, na verdade, se eu fizer uma média, eu tenho que jogar para 70%, porque misturando com os de 10 anos que estão aqui agora, isso deve baixar para uns 65%, 70% das pessoas não saberiam explicar o plano de salvação pegando em Gênesis até Apocalipse. Não sabem. Agora, como é que eu vou evangelizar a minha família sem falar do plano de salvação para ela? Sim, eu tenho que dar meu testemunho, eu tenho que ter um testemunho de mudança de vida, mas a pregação, ela tem o poder de persuasão, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então é necessário que nós saibamos explicar como é que o plano de salvação aconteceu. Em média, então, nesse auditório aqui, 70% das pessoas que estão aqui agora não sabem explicar o plano de salvação para alguém que não crê. Explicar bem explicado. A pessoa fala: não, Jesus morreu pelos seus pecados, mas não é por aí que você explica o plano de salvação somente. É preciso pegar os fatos bíblicos em uma certa ordem, para que a pessoa possa entender por que Cristo teve que morrer. A morte de Cristo é uma coisa que não entra na cabeça do incrédulo. Um homem, Deus vira homem e morre pela humanidade, que coisa louca é essa? Não é à toa que o apóstolo Paulo chamou a pregação do Evangelho de louca. Aliás, as pessoas diziam que era louca a pregação do apóstolo. Agora, quando eu sento com uma pessoa e abro a Bíblia e mostro para ela dentro das Escrituras, acontece um fenômeno. O Espírito Santo, ele tem na sua mão a espada, que é a palavra. Então, o Espírito Santo opera junto com você, tocando aquela pessoa de maneira espiritual, mística e milagrosa, dentro do espírito daquela pessoa, testificando que aquilo é verdade. Sabe por que muitas vezes nós não estamos conseguindo realmente evangelizar as pessoas? Porque nós somos subjetivos.
nós contamos coisas subjetivas, nós ficamos falando de milagres. Milagre não convence ninguém, é só você ver na época de Jesus, milagre não convencia ninguém, observe lá, se milagre, muitas vezes quem recebeu o milagre, vira as costas e vai embora. Agora, a palavra de Deus, você tem duas opções diante dela você tem duas opções, ou você a aceita, ou você a nega. É bem assim mesmo, a palavra de Deus, ela é cortante. É por isso que essa estatística que eu acabei de ler, é perigosa, é uma estatística muito, muito, muito triste, isso que eu acabei de ler aqui agora. Os crentes não estão lendo a Bíblia, os crentes não estão conhecendo a Bíblia, os crentes muito menos estão praticando a Bíblia. Olha o que eu acabei de falar, os crentes não estão conhecendo a Bíblia. Olha o que eu acabei de afirmar, os crentes, é claro que eu estou sendo aqui generalizante, eu deveria falar assim, um grande número de crentes não está conhecendo a Bíblia, não está lendo a Bíblia, não está entendendo a Bíblia, não sabe ensinar a Bíblia, não sabe encontrar um assunto na Bíblia. Mas o problema é que isso é contra a palavra do próprio Deus, porque uma prova de que eu sirvo a Deus, é conhecer a sua palavra. Na verdade, é uma prova de amor a Deus, obedecer a sua palavra, é a prova de amor, não é uma, é a prova de amor. Obedecer a palavra de Deus, é a prova de amor que você pode dar a Deus. Eu tive uma experiência essa semana com uma pessoa, que estava praticando uma ilegalidade aí em relação às leis brasileiras, essa pessoa me mandou uma mensagem falando assim, pastor, eu estou pensando em voltar a fazer aquela ilegalidade, porque eu estou tendo uma dificuldade muito grande, por não ter acesso, já que o que é essa coisa é ilegal, eu estou sendo impedido de fazer uma coisa, está me fazendo muita falta. Aí eu ouvi assim, deixei terminar, falou assim, o que o senhor acha? O que o senhor acha? Falei, querida, a coisa é simples, você vai provar que ama a Deus agora. É ilegal, não faça. Sofra as dores do prejuízo que você está tomando por não poder praticar essa ilegalidade. Só que atualmente está assim, não, o que tem? Não, todo mundo faz, isso não tem problema. Então você vê claramente a cristandade aconselhando mal uns aos outros. Por quê? Porque falta um conhecimento profundo das Escrituras, um amor a Cristo, que é obedecer às Escrituras, e aí nós temos aí então um quadro caótico ao meu ver. Eu sou evangélico de natureza, nasci no meio evangélico, de naturalidade evangélica, eu sou natural do meio evangélico, e eu nunca vi, como estou vendo agora, uma geração tão deficiente do conhecimento da palavra, e da aplicação da palavra, e do ensino da palavra, como estamos vendo atualmente. E eu sinto muito dizer o que eu vou dizer agora, mas eu sei que é bom que você está aqui nessa noite, continue vindo, continue participando, mas essa estatística que eu acabei de falar, é de nós que estamos aqui agora, não é de quem está lá fora, é nossa. É estatística nossa, pessoas que responderam estão sentadas aqui dentro agora. Muito bem, e aí nós temos o seguinte, eu quero ir com você nas Escrituras agora, fiz uma pequena abertura aqui, expondo aonde vamos chegar com esse negócio. Nós temos dois grandes problemas na humanidade, nós temos dois grandes problemas, e eu vou mencionar para você agora aqui, o primeiro, esse aí é o primeiro. Esse é o primeiro problema da humanidade. Trocaram a grandeza do Deus imortal
por imagens de seres humanos mortais, como de animais e répteis. Preste atenção. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo está falando da queda do homem. Ele está falando do que aconteceu, entre aspas, lá no Éden. É claro que ele está falando da natureza contemporânea da sua época do homem, mas ele está falando do pecado que entrou na natureza humana. E aqui, no capítulo de número 3, no versículo de número 23, ele fala assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. A carta de Paulo aos Romanos é um tratado sobre o estado do homem pecador, o plano que Deus fez para salvá-lo, e do terço dela final, ela dá uma série de instruções para a cristandade que precisam ser observadas. Então eu quero destacar mais uma vez aqui o seguinte: o grave problema da humanidade é um problema crônico desses 8 bilhões de pessoas que estão vivas hoje na face da terra, é que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O ser humano pecou, por natureza, é pecador, e ele está destituído da glória de Deus, até que ele nasça de novo, porque quando nascemos de novo, essa glória é restaurada, e você pode dizer glórias a Deus, porque essa glória é restaurada quando nascemos de novo. Então esse é o primeiro problema que nós temos na humanidade. Mas tem um outro problema, que esse está arrebentando com a humanidade. Este traz um prejuízo de grandes proporções para a humanidade, e ele está em Mateus, no capítulo de número 22, e no versículo de número 29, olha o que diz esse texto. Jesus respondeu: o erro de vocês, gente, quem está falando aqui é Jesus, quem está falando aqui é a palavra, o verbo, quem está falando aqui é o Filho de Deus, o próprio Deus, movido pelo Espírito de Deus, que habitava nele, que habita nele, a Trindade. Ele está falando assim, olha, Jesus fala: o erro de vocês, olha aqui, está apontando o nosso erro, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, e consequentemente nem o poder de Deus. Ele está dizendo assim: todos pecaram. Paulo fala, todos pecaram, e Jesus agora vem e diz: o erro de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras. Ele não aponta outro erro, ele aponta esse erro, o erro de não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, o problema dessas duas coisas, a natureza pecaminosa e o erro de não conhecer as Escrituras, o maior problema disso é o seguinte: como é que eu vou chegar no destino que eu pretendo? No caso dos cristãos, eles pretendem ir para o céu. Como é que eu vou chegar nesse destino, o céu? Porque aqui vai ter um dia para todo mundo: céu ou inferno, gente. Tem até que fazer uma pausa aqui para você pensar. Jesus disse claramente: 2 caminhos, um estreito que leva à vida, e um largo que leva à condenação. É céu ou inferno, não tem meia posição. Então qual é o problema? Natureza caída existe dentro de todos nós. Não conhecer as Escrituras é um grande erro, e Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Agora, como é que eu vou fazer com natureza caída, errando, não conhecendo as Escrituras? Como é que eu vou chegar lá? Como é que alguém vai chegar ao Pai se não for pelo Filho? E o Filho, Jesus, é o verbo, é a palavra. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele.
Então o problema é muito grave, tem uma natureza dolorida aqui dentro, enjoada, pecaminosa, e ainda não conheço as Escrituras. Ora, a chance, preste atenção, a chance não, vou retirar essa palavra chance, é certo, é líquido e certo, que uma pessoa que não conhece as Escrituras, irá para a condenação. Eu quero ler em João, no capítulo de número 14, perdão Sofia, 14, de 1 a 6, vamos ler aqui a palavra do Senhor, o que que Jesus fala para nós. Se abrir aqui vai ser muito bom. Jesus disse assim: olha, não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Olha que coisa linda que ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. Eu quero morar nesse lugar que está preparado para mim. Quem pode levantar sua mão e falar a mesma coisa aqui nessa noite? Eu quero morar nesse lugar que está preparado para mim. Vamos falar isso mais forte um pouquinho, com mais vontade, que é a coisa mais importante que tem. Eu quero morar nesse lugar que está preparado para mim. Mais do que isso, diga, eu vou. Mas para ir, tem que conhecer o caminho. Tem que conhecer o caminho, senão há um desvio de rota. Continuando o texto, vamos lá, ó. E quando estiver pronto, Jesus prometendo voltar, ó, virei buscá-los, aleluia! Já pensou o dia que você foi encontrar com Jesus nas nuvens? Se andou no caminho, se conheceu o caminho, se andou alinhado com o caminho. Gente, nós estamos falando de um Deus que é santo. O nosso Deus é santo, o nosso Deus não tolera o pecado em nenhuma de suas formas. É por isso que Ele sacrificou Jesus, nos deu o Espírito Santo, deixou a sua palavra, deixou a igreja, deixou os meios de santificação, para que nós também fôssemos santificados e nos tornássemos cada vez mais santificados, como Ele é santo. Nós precisamos entender o que a palavra está dizendo para não ficarmos enganados dentro de templos evangélicos ou católicos. A cristandade não pode continuar, de maneira geral, tão enganada como está, achando que está indo para o céu, quando muitas vezes não estará. Para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Agora, olha a pergunta de Tomé. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Gente, preste atenção, o homem, Tomé, estava frente a frente com o verbo vivo. Senhor meu Deus, Tomé estava diante do Deus encarnado. Gente, Jesus é Deus, Ele é Deus. Deus desceu, Deus encarnou, Deus virou gente. Tomé está diante do Deus vivo e perguntando: qual é o caminho? Então vem a resposta clássica que nós conhecemos. Disse Jesus, leia comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Vamos ler mais uma vez? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus está fazendo uma declaração aqui poderosa sobre si mesmo, apontando para si mesmo como o único caminho,
para ir ao Pai. E agora você me pergunta, mas cadê Jesus? Tomé estava vendo face a face, nós não o vemos face a face, mas ele na sua palavra falou para nós o seguinte: eu vou, mas enviarei outro Consolador. Essa palavra no original é de mesma natureza, o Espírito Santo que está conosco aqui agora neste lugar, e que nós podemos perceber a presença dele agora. É a mesma presença de Jesus, é a mesma presença do Pai. A Trindade completa está aqui nesta noite através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele nos mostra o Pai, ele nos leva a dar glória ao Filho. É o Espírito Santo que trabalha aqui enquanto eu estou pregando. Enquanto eu estou aqui pregando a palavra de Deus, pura como ela é, o Espírito Santo está trabalhando dentro desse auditório, tocando as pessoas aqui, falando com as pessoas. Não sou eu, não é sobre mim, é a palavra dele falando com você agora. Então, Jesus fala a respeito de si mesmo: eu sou o caminho. Tá, mas ele não está mais presente fisicamente. Então de que caminho ele está falando? Ele está falando do que ele ensinou, ele está falando do que ele determinou, ele está falando de suas leis, ele está falando da sua justiça. Não é justiça no sentido de julgamento, mandamentos, princípios. Ele está falando de que nós, se nós queremos chegar ao Pai, só pode ser através dele, e como ele é a verdade, o caminho e a vida, como ele é o verbo encarnado, ele está falando os mandamentos dele. Ele está falando assim: você quer chegar ao céu, você vai precisar obedecer aos mandamentos de Deus. Sem obediência aos mandamentos, não se chegará ao céu. Agora aqui tem um problema. Qual que é? O diabo. O diabo, aqui tem um problema, aqui no meio dessa história tem um problema, o diabo. E o diabo é um obstáculo a isso que eu acabei de falar. Acontece que nós, infelizmente, nós somos vítimas de uma mitologia. As pessoas não gostam de falar de diabo, nem eu. As pessoas têm medo de falar de diabo, e é possível que alguém saia daqui hoje falando que o pastor só falou de diabo. Porque quando o nome diabo é mencionado, esse nome já traz consigo uma maldição. A cristandade subestima o diabo. Muitos crentes não gostam nem de falar o nome diabo, tem medo de demônios. E o pior, ignoram os ardis, ignoram as artimanhas do maligno. E isso que eu estou pregando aqui nessa noite, o maior adversário do que eu estou pregando nessa noite, preste atenção, o maior adversário externo do que eu estou pregando nessa noite chama-se diabo, demônio. O adversário, aquele que vem para roubar, matar e destruir, e que está fazendo de tudo para ser minimizado. É só você ver como é que atualmente as pessoas que estão na incredulidade, as pessoas que estão aí na carnalidade, como elas estão tratando esse assunto diabo, brincando com o diabo, usando fantasia de diabo, falando que diabo é invenção da cabeça humana, e por aí vai. É tudo que ele queria. Tudo que Satanás quer é que nós pensemos que ele é um bonequinho, que tem um chifre, que tem um rabão, que anda com um tridente. É tudo o que ele deseja, é que a pessoa tenha medo de entender como é que ele age, mas externamente falando, o pior adversário que nós temos é o diabo. E as escrituras, elas registram a operação do diabo desde o Éden.
Eu vou abrir para você aqui, em Gênesis, no capítulo de número 3, você vai ver aqui, como é que ele fez. Olha o que ele fez. A serpente, está lá, vai aparecer aqui também. A serpente era o mais astuto, olha a astúcia, de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Então preste atenção, aqui é a serpente incorporada, hein? Satanás está incorporado numa serpente, falando isso com a mulher. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Então até aqui nesse ponto, é um debate entre a serpente e a mulher. A serpente já entrou com astúcia, falando uma coisa que Deus não falou, porque Deus não proibiu que fosse comida nenhuma árvore, exceto uma. E a serpente, então, ela já está aqui atuante. Então, a partir desse momento agora, eu queria que você ficasse muito atento, que eu vou te mostrar algo que Satanás está fazendo hoje, e pode estar vitimando alguns que estão dentro desse auditório. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: é claro que não vai acontecer, é claro que não vai ser assim, é claro que a Ivete Sangalo disse: Deus é amor e Ele é muito maior do que seus mandamentos, Ele não vai jogar ninguém no inferno. O modus operandi, o jeito de agir, continua o mesmo, desde o Éden. Continuando, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa, bonita, para se comer, comeu, e daí para frente a história você de certa forma já conhece um pouco mais. Desde o Éden, a forma de agir é a mesma. O diabo opera do mesmo jeito. Atenção, o diabo continua operando do mesmo jeito. Que jeito é esse, pastor? Que jeito é esse? É esse que nós vamos detalhar agora, para você sair daqui edificado, alerta, atento para tudo. O apóstolo Paulo escreveu algo em 2 Coríntios, no capítulo 3, que nós vamos ler aqui também. 2 Coríntios, no capítulo 3, e no versículo de número, 2 Coríntios, no capítulo número 11, desculpe, e o versículo de número 3, assim diz o texto, para nós. No entanto, temo que sua devoção, Paulo escrevendo aos Coríntios, pura e completa a Cristo, seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Atenção, cristandade reunida aqui nessa noite, atenção, nós estamos falando aqui, como o apóstolo Paulo falou, atenção, porque a serpente continua agindo do mesmo jeito, com astúcia, tentando fazer o quê? Corromper a verdade, mudar a verdade de Deus para uma mentira, fazer as pessoas acharem que no final vai dar tudo certo, que Deus não é capaz de jogar ninguém no inferno, que não pode ser assim, porque afinal de contas Deus é bom. Essa forma de agir continua sendo a mesma. A palavra diabo, gente, ela tem significado tanto no latim quanto no grego. No latim ela é demônio, no grego ela é acusador, aquele que engana.
E o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, aliás, na sua primeira carta, vai lá, a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5 e versículo de número 8, ele escreveu isso aí, ó. Atenção, povo de Deus reunido aqui, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. O mesmo que estava no Éden, o mesmo que esteve na história, o mesmo que está operando hoje, para devorar, para acabar com a fé, para acabar com a nossa esperança, para acabar com a credibilidade da igreja. Ele é o mesmo que estava operando lá no Éden. Devorar como? Destruindo o plano de Deus. Devorar como? Tirando as pessoas do caminho certo. Devorar como? Mantendo as pessoas na ignorância. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, mantendo crentes sob cativeiro. Atenção, crentes cativos. Israel no Egito, pessoas que professam fé em Deus, aprisionadas nas astutas ciladas do diabo, que são principalmente no campo da mente, com enganos a respeito daquilo que Deus falou, daquilo que Deus propôs. Por isso nós precisamos estar muito atentos. O diabo afasta o homem de Deus. Como que ele faz para afastar o homem da palavra de Deus? Como? Meu Deus, eu vou tomar uma água aqui para falar isso, espera aí. Como é que o diabo tem conseguido prender alguns de vocês que estão sentados aqui agora? Você viu que eu até estou aqui tomando um fôlego, porque isso é uma afirmativa muito forte. Preste atenção. Se você não conhece as Escrituras, você já está amarrado. Se você não pratica as Escrituras, você está aprisionado. E aí, ninguém tem o poder de testemunhar de Cristo estando amarrado pelo diabo. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que o diabo está mantendo áreas da vida de pessoas aqui cativas, áreas cativas. Vou te falar uma: quem não perdoa está cativo de Satanás. Quem não congrega direito, congrega bagunçado, está cativo de Satanás. Quem não serve na obra de Deus, está manietado por Satanás, de mãos amarradas. Quem não é fiel na sua vida financeira, está amarrado por Satanás. Amarrado, crentes amarrados por Satanás em suas finanças. Quem vive um casamento de fachada, está amarrado por Satanás.
Quem fica escondendo pecados, homossexualismo, roubo, pornografia, está amarrado com Satanás. Quem fica falando da vida dos outros, está amarrado com Satanás. Quem não consegue se libertar de vícios, porque não toma a decisão de fazê-lo, fica cativo de Satanás. Quem não consegue entrar dentro de um quarto para ter um tempo a sós com Deus, alegando um monte de coisa, está cativo de Satanás. A forma de Satanás agir não mudou. O grande objetivo dele foi declarado por Jesus em João no capítulo 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Qual a única, preste atenção, aqui agora eu parto para a conclusão. Qual a única, preste atenção, eu vou repetir essa palavra. Qual é a única força, qual é o único poder, qual é o único meio de você não estar debaixo de cativeiros satânicos, que são feitos para te prender e te impedir de chegar no lugar que você quer chegar? A única arma que nós temos é a palavra de Deus. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos limpe, que a palavra de Deus nos limpe, totalmente. Pessoal, irmãos queridos, amados, nós precisamos ser totalmente limpos pela palavra de Deus. Nós precisamos parar de ser benevolentes com o pecado, alegando fraqueza para permanecer em pecado, porque se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos em nós o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Salmo 119, no versículo 11, fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tiago fala, no capítulo de número 1, que nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, nós precisamos ser praticantes da palavra. E em Mateus, o Senhor disse na sua última fala, ali no versículo 28, que nós deveríamos ir por esse mundo todo, pregando todo o ensinamento que Ele deu. E eu, ao final da minha meditação de hoje de manhã, preparando essa palavra, sabendo que seria um momento como está sendo, eu não pretendo, queridos irmãos, não tenho intenção de chegar lá na minha casa agora e pensar assim: nossa, não foi uma noite de muito amém, de muito aleluia, de muito glória a Deus, não foi. Até na hora do louvor foi. Mas eu pretendo chegar em minha casa hoje e, ao colocar minha cabeça no travesseiro, pensar da seguinte forma: todos que estavam presentes naquela noite ali foram alertados de que precisavam conhecer as Escrituras, andar pelas Escrituras, ensinar as Escrituras a outros, porque a Escritura é o caminho,
A Escritura é o caminho. Um povo que não está conhecendo as Escrituras, não sabe o caminho. Frequenta a igreja evangélica, participa de igreja evangélica, alguns são até dizimistas. Preste atenção no que eu estou te falando, porque isso é muito forte. São até dizimistas, mas estão correndo o risco de não estarem no caminho certo. Nossa, pastor, então quem será salvo? Foi o que os discípulos perguntaram. Foi exatamente o que os discípulos perguntaram. E foi exatamente o que Jesus disse lá em Mateus: não é fácil. Ele falou: não é fácil, o caminho não é fácil. Mas quando você vê a pregação de hoje, é um caminho fácil, é um caminho largo, gente. O próprio Evangelho está sendo pregado como um caminho largo, que aceita tudo. Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo. Deus aceita todas as pessoas, sem acepção, do jeito que elas vierem, mas do jeito que chega, encontra Cristo. A partir do encontro com Cristo, que é o caminho, eu vou alinhar a minha vida com o caminho, a minha vida vai ser transformada, a minha vida vai ser mudada, e o pecado não vai mais ter domínio sobre a minha vida. Não pode ter mais domínio sobre a minha vida. Meu Deus, como tem sido difícil, queridos. Neste exato momento, aqui sobre mim, e dentro de mim aqui, tem uma batalha. Por quê? No mundo espiritual, Satanás desenvolveu metodologia para fazer isso. No mundo espiritual, isso que eu estou pregando aqui agora, chama-se extremismo, chama-se radicalismo, chama-se tudo que você quiser, menos evangelho. Porque o evangelho que está sendo pregado, o evangelho de forma geral, não me refiro a todos, mas de uma forma geral, é assim: pode vir do jeito que você está, fica do jeito que você está, porque Deus é amor. Deus não vai condenar ninguém. Teve um teólogo, inclusive, muito influente, que ele questionou como é que Deus ia conviver com o inferno na eternidade. Olha bem, inclusive ele cunhou uma teoria de que não pode ser verdade que Deus condenará as pessoas, porque se Deus é eterno e o inferno também for eterno, como é que Deus vai conviver com o inferno? Veja que ponto que chega a ignorância das Escrituras Sagradas e essa facilitação que o maligno propõe para o homem, querendo flexibilizar o caminho que é estreito. Um caminho que é estreito. E aqui eu não estou falando de usos e costumes, ainda que os usos e costumes tenham que ser sim reflexo da moral de um cristão. Mas eu não estou falando de usos e costumes. Não são regrinhas que me salvam. Quem me salva é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, e o nome dela é Jesus. E Ele é a sua palavra, Ele é o verbo, Ele é a própria palavra. Ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. O Filho de Deus é a palavra a ser seguida. E eu anotei aqui uma aplicação com uma pergunta. O diabo tem... Não vou fazer pergunta não, vou fazer uma afirmativa. O diabo tem conseguido afastar alguns que estão aqui nessa noite da palavra de Deus. Vou te dar a prova disso. O tempo que você gasta com ela. A quantidade de vezes que você vai até ela, por dia, durante o dia. Pare e pense. Pense comigo agora. Não vamos sair daqui na ignorância não. Observe quantas vezes você vai à palavra. Observe quantas vezes você menciona as Escrituras por dia. A palavra, não o que você pensa, mas a palavra ipsis literis, ou seja, literalmente a palavra.
Observe no seu linguajar, observe nas suas conclusões, observe nos seus comentários, se a palavra de Deus está ali. Observe se a palavra de Deus está ali, no seu diálogo com a sua esposa, no seu diálogo com o marido, no seu diálogo com os empregados, no seu diálogo com o patrão, no seu diálogo de negócios. Observe se a palavra de Deus está ali. Faça uma conta do tempo que você está dedicando à palavra durante a semana. Nossa igreja melhorou demais esse ano, por quê? Porque o pastor chegou aqui, lançou um plano de leitura bíblica, e se eu pedir para levantar a mão aqui agora, olha que maravilha, quer ver? Quantos aqui estão fazendo o plano de leitura bíblica? Levante sua mão direita. Pode dar uma olhada em volta, dá uma olhada, olha quanta mão levantada. Isso merece até um glória a Deus. Mas olha o que eu acabei de falar, que o maligno tem conseguido afastar a muitos aqui da verdade, alegando ocupação, alegando dificuldade de entender, alegando mil coisas. Errais não conhecendo as Escrituras. Mas uma coisa eu quero afirmar aqui para encerrar essa mensagem: esse é o ano que está mudando na sua vida, em nome de Jesus, na minha vida, na nossa vida. Nenhuma área de nossa vida vai ficar cativa nas mãos do diabo. Eu queria que você declarasse comigo agora com toda a coragem assim: nenhuma área da minha vida, fala com mais ousadia um pouquinho, nenhuma área da minha vida vai ficar aprisionada por Satanás, por causa do engano. Não vai. Fala com seu vizinho, é seu amigo, seu irmão, seu parente, fala: não vai, nenhuma área da nossa vida vai ficar aprisionada. Quem vai ficar de pé vai dar um aplauso de louvor ao Senhor nesta noite, porque a palavra de Deus está sendo pregada do jeito que ela é. Pode aplaudir e glorificar a Deus, pode exaltar o nome do Senhor, porque a palavra está sendo pregada do jeito que ela é. A palavra de Deus é o único caminho. Uma igreja não é o caminho. Um estilo de vida de um pregador não é um caminho. O conjunto de doutrinas e regras de uma igreja não é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E está na hora de nós aprendermos a tirar das Escrituras Sagradas, nem trouxe de papel hoje, das Escrituras Sagradas, a revelação para a nossa vida. Está na hora de parar de ficar duvidando quando alguma coisa acontece na internet, divulgando fake news, acreditando que a besta é isso ou aquilo. Está na hora de parar com essa meninice. Está na hora, passou da hora, porque crianças são enganadas facilmente. Então, na aplicação aqui, faltou o ponto número 2, qual a decisão que você vai tomar? Vai ficar só no planinho de leitura bíblica? Só para dizer no final do mês, do trimestre, que cumpriu? Porque no final do trimestre o pastor vai chegar aqui e perguntar: quem cumpriu o plano de leitura bíblica? Levanta a mãozinha, glória a Deus. É claro que eu vou fazer. E se eu não te perguntar lá na porta se você está fazendo o plano de leitura bíblica? É claro, é minha função, eu vou fazer. Agora, o que vai ser bom é esse povo reunido aqui, que cada domingo aqui tem um povo, tem um bocado de gente aqui, e passa muita gente por aqui, são centenas, na verdade até milhares de pessoas passam aqui todo mês. Sabe o que vai ser bom? É a luz brilhando através desse povo que ama a Deus e obedece a sua palavra. É mulheres se tornando mulheres maduras. Nós estamos fazendo aqui uma série com as mulheres, no culto de quinta-feira à tarde com elas, sobre a mulher bíblica. A mulher bíblica, ela ama a Bíblia, ela conhece a Bíblia, ela vive a Bíblia, ela ensina a Bíblia. Eu tenho pregado aqui, e a minha tese com elas foi a seguinte: chega de sofrer, mulher, por causa de coisa boba, chega de sofrer por causa dessa ignorância em relação às coisas, chega de sofrer por não saber conduzir um relacionamento com o marido. A Bíblia ensina o caminho. Os nossos presbíteros e pastores agora estão estudando o divórcio,
à luz da Bíblia, para entender o que é isso, o que pode, o que não pode. Os cristãos precisam entender o que a Bíblia diz sobre o divórcio, o que a Bíblia diz sobre dinheiro, o que a Bíblia diz sobre trabalho. Nós precisamos conhecer o assunto, gente. O que a Bíblia fala sobre a ressurreição. Todo crente precisa saber explicar a ressurreição para alguém. O Espírito Santo está falando no meu coração aqui assim: fica preocupado não, filho, continua falando o que você está falando, sou eu que estou te mandando. Você pode fechar seus olhos, que Ele está visitando a igreja. Você pode fazer o favor de esquecer que eu estou aqui? Ainda que você tenha que ouvir minha voz, por favor, esquece que eu estou aqui. Você está frente a frente com o Pai. Você está frente a frente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu tenho orado para Deus despertar os dorminhocos aqui. Gente que vem para o culto e fica simplesmente viajando na maionese. Estas pessoas podem morrer em condenação. Quero te convidar, se já não fiz, faça agora de novo. Coloque sua mão direita na altura do seu coração. Nós precisamos decidir algo quando ouvimos a mensagem. Nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. E o Senhor falou com cada pessoa aqui nesta noite. E todos nós estamos sendo convidados pelo Senhor, a começar de mim até o último que chegou aqui hoje. O Senhor está dizendo: me conheça, e me conhecer é conhecer os meus mandamentos.
E o que me conhece e me ama, e que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Não se deixe enganar, não se deixe levar por ondas, não se deixe levar por ventos, não se deixe levar por emoções, não se deixe levar por aparência, por luzes, por cores. Não se deixe levar. O Senhor está falando com cada pessoa aqui: conheça a minha palavra. Ele está falando: conheça a minha palavra. Vá além, mergulhe nela. O Espírito da verdade vai guiar você. Ele vai te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo é o professor da Bíblia. Então o Senhor pergunta a cada um aqui, com seus olhos fechados, a sua mão na altura do seu coração: o que você vai fazer? Responda para Ele. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Pastor, já estou lendo o plano de leitura. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando para você conhecê-lo por meio das Escrituras. Criar tempo, espaço e ambiente adequado para ter o encontro com Ele, o encontro com a sua palavra. É na palavra que esse encontro vem, é por meio da ação do Espírito Santo. Mas Ele está chamando o seu povo a um comprometimento maior. Responda. Responda: Senhor, a minha resposta é sim. A minha resposta é sim. E eu a torno pública aqui agora. A minha resposta é sim. Quem quiser publicar a sua também pode publicar agora, fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui. A minha resposta é sim, Senhor Deus. Quem está dizendo isso aí pode dizer agora para Deus e para quem está à sua volta: a minha resposta é sim. Eu vou. A minha resposta é sim. Eu vou. Eu quero te obedecer. Eu quero andar no teu caminho. Em nome de Jesus.